Agora a gente muda de assunto. Comigo aqui no estúdio está a promotora de justiça do Ministério Público da Paraíba, doutora Fábia Dantas. Ela que coordena o Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente e vai explicar para a gente como é a atuação de um conselho tutelar na Paraíba. Eu chamo logo a atenção de todo mundo porque essa foi uma sugestão da telespectadora Patrícia Freitas, e a gente acatou essa sugestão que é de interesse de toda a sociedade. Boa tarde, doutora Fábia, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a você, boa tarde a todos os espectadores. Pois é, doutora Fábia, nós tivemos aí essa telespectadora, né, a Patrícia, questionando sobre o Conselho Tutelar. O que é um Conselho Tutelar, para a gente deixar bem claro? O Conselho Tutelar ele foi instituído a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. É um órgão autônomo, permanente, não vinculado a outro órgão, mas faz parte do município e que zela pelos interesses e direitos das crianças e dos adolescentes em todo o Brasil. E como é que ele é constituído? Através de eleição direta? Qualquer pessoa pode se candidatar? Estamos até em ano de eleição, né? A cada 4 anos nós temos a renovação dos mandatos dos conselhos tutelares. Então, o mandato são 4 anos de mandato. No dia 1º de outubro vai ser a eleição, o processo de escolha unificado e nacionalmente, onde toda a sociedade pode votar no conselho tutelar. O voto, ele não é obrigatório, mas é uma forma da população mostrar democraticamente quem ele quer escolher para cuidar e assegurar os direitos de suas crianças e seus adolescentes. E quem é que pode ser candidato? Qualquer pessoa da sociedade? Tem alguns requisitos, né? Tem o requisito estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem que ter mais de 21 anos, residir no município que se candidata e ter idoneidade moral. Além dos requisitos gerais presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente, as próprias leis municipais elas podem criar outros requisitos de acordo com as peculiaridades de cada região para que o conselheiro seja. Por exemplo, ele pode dizer que só pessoas que tenham nível profissional superior ou nível médio, ou que tem experiência na área da infância e juventude. Então, depende muito de cada município e de cada peculiaridade que está contida na lei municipal que regula o processo de escolha do Conselho Tutelar. Quer dizer que o primeiro ponto, o primeiro critério é não dever nada à justiça, né? Não responder processo, não ter sido detido. Além de questões até, inidoneidade moral. Então, é um conceito mais amplo do que só não dever à justiça, ter situações, assim, de trato com a sociedade, não sair brigando, bebendo de forma... que é acusação de violência doméstica. De violência doméstica, não. A gente procura, né, que a gente trabalhe diretamente com crianças e adolescentes. Eu digo a gente porque o Ministério Público trabalha... passo a passo com o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar lida diretamente, a gente lida diuturnamente com o Conselho Tutelar. A gente fez, inclusive, uma entrevista rápida com o doutor Arley, ele falando da falsificação de documentação para candidato. Imagina aí a pessoa querer falsificar um documento para disputar uma eleição dessa, né, que é coordenada pelo Ministério Público. O doutor Arley conseguiu, né, Dentro das atribuições do Ministério Público está a fiscalização do processo de escolha do Conselho Tutelar. E, como o doutor Allen, como todo mundo sabe, é um excelente profissional, ele conseguiu, né, dentre tantos candidatos, descobrir quem estava falsificando as declarações. Acho assim, muita coragem, né? Muita coragem, audácia, né? Muita audácia. Coragem não, audácia mesmo. Agora, o conselheiro tem um certo aspecto de eleição mesmo, de eleição direta, né? Tem propaganda, é permitido propaganda. Obedece toda uma legislação também? Nós temos... a gente não tem uma legislação federal que regulamenta diretamente. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente e temos resoluções do CONANDA, que é o órgão que regulamenta a criança e o adolescente no Brasil. Então, nós temos o processo de escolha, ele é uma mini eleição, a gente não chama eleição, chama processo de escolha. Inclusive, esse ano, o ano passado, mas esse ano em maior quantidade, o TRE, né, nos cedeu aos municípios, que quem coordena
o processo de escolha é o CMDCA, que é um órgão do município. Cedeu aos municípios a utilização de urnas eletrônicas, com busca a facilitar o processo, ele seja um processo que tenha mais lisura e mais rápido. Dá esse tom assim de eleição, né? Sim. De eleição, não vou usar um termo aqui que pode até parecer, mas é uma eleição partidária mesmo, com faixas, com cartazes, né? Tem propaganda na internet que eu já vi. Tem propaganda, é uma eleição em menor proporção, mas que a gente está trabalhando ante a figura do Conselho Tutelar, que é a importância do conselheiro tutelar para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Nós precisamos de conselheiros tutelares cada vez mais preparados para exercer essa função. Eu não vou entrar no meandro de cada município, mas eu quero falar só da capital. Apenas um conselho tutelar? Não. Quantos conselhos tutelares tem na capital? No mínimo, cada cidade tem que ter um conselho tutelar. Um conselho tutelar. Dependendo da quantidade de habitantes, a cada 100 mil habitantes, um novo conselho tutelar. Então, João Pessoa, nós temos 7 conselhos tutelares. 7 conselhos tutelares, né? Dividido nas 5 regiões, nos bairros. E para cada conselho, um só representante? Não. O Conselho Tutelar ele é formado, é um órgão colegiado, formado por 5 membros. E aí, os 5 membros titulares, e aí a gente elege também os 5 suplentes. E como é que é feita essa fiscalização sobre a atuação dos conselheiros, desses integrantes desse Conselho Tutelar? Durante todo o mandato, o Ministério Público vai fazendo avaliação, monitorando, a ver se ele está cumprindo as metas e as promessas que foram feitas? Nós fazemos a fiscalização do processo eleitoral como um todo e nós trabalhamos em conjunto. Não existe hierarquia entre Ministério Público e Conselho Tutelar. Nós trabalhamos num sistema de cooperação, onde cada um tem sua atribuição e essa atribuição é respeitada. Certo. Mas se o conselheiro, por exemplo, falhar em sua atribuição? Aí, no caso, ele é aberto um procedimento administrativo e aí nós vamos apurar em que grau ele caiu nessa falha. Pode ser uma pena administrativa, pode ser uma exclusão do conselho, até a prisão. Até a perda do cargo. Até a perda do cargo. Fala em prisão, detenção ou não? Não, dependendo aí no do crime, caso, né, assim, na parte administrativa a gente não pode, aí a gente encaminha para a Polícia Civil para que apure uma possível prática de crime. Aí faz aquele inquérito, depois volta para o Ministério Público e pode denunciá-lo ou não, não é isso? À Justiça Comum. Aí no caso sai das mãos do Ministério Público da Infância e Juventude e passa ao Ministério Público Criminal. Ah, sim, ok.